Eu me vejo como mãe, né, mulher, ativista, e eu adoro quando me chamam, ela é petista. Eu amo ser chamada de petista. Ela é de extrema esquerda, eu amo muito e eu não rebato. Eu sou realmente de extrema esquerda. Pode me chamar, eu não fico chateada. Vozes do Interior. Vozes do Interior. Vozes do Interior. Vozes do Interior. Um podcast do coletivo Icamiabas. Oi, pessoas! Eu e a Fernanda voltamos para mais um episódio. Como eu não sei qual é o momento que vocês irão assistir esse vídeo, então eu já desejo bom dia, boa tarde e boa noite. Deixa a moto passar. E o Vozes do Interior, nessa temporada, ele continua com essa missão de contar a história das mulheres que fazem parte dos movimentos, né, que ajudaram a construir esse movimento feminista aqui em Careiro. E hoje nós estamos com a Beverly, né, que é mãe, que é mulher, que se formou na luta e na universidade. E, Beverly, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso cantinho do Vozes do Interior. Bom dia, né? Boa tarde, como bem disse a Joyce. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. No dia que eu tinha que vir, não pude, né? Para uma entrevista. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. Super feliz, um ambiente muito bonito, muito acolhedor. Gostei bastante. Festinha. Decoração by Joyce Maquiné. Mana, que bom te receber aqui primeiro. A gente vai começar como a gente sempre começa, que é aquele momento de se auto-identificar. Claro que quem te conhece já sabe quem você é, nós sabemos quem você é, mas aqui para quem está assistindo a gente, quem é a Beverly? Como é que tu se apresenta hoje? Hoje, no ano de 2026, para quem não me conhece, eu me chamo Helbervane Moraes. Corta. Neta de indígena Erramos. e neta de espanhol. É a minha descendência. Hoje eu sou conhecida atualmente como Beverly Moraes, né? É como eu gosto de ser chamada. Hoje eu me vejo como uma pessoa muito além do meu tempo, que há anos atrás eu não imaginava me ver. Hoje eu me reconheço como uma mulher forte, determinada, e que estou ali para enfrentar qualquer empecilho que coloquem à minha frente, eu vou bater de frente e eu vou enfrentar. Antes eu ia para o meu quarto, chorava, era só o que eu sabia fazer, né? Chorar pelas coisas. Então, a partir do momento que eu conheci as meninas do coletivo lá em 2016, me trouxe muitos horizontes, me abriu muitas abas, assim. Eu não quero ficar nesse mundinho. Eu quero ir além. Eu quero estudar, eu quero continuar a estudar, eu quero fazer uma faculdade, eu quero me especializar. E hoje eu sou formada pela UEA, do estado do Amazonas. Sou historiadora, né, com muito orgulho. Foram quase 5 anos de faculdade, entre lutas, noites acordadas, insônia. Sou mãe de uma moça de 20 anos, né, que faz faculdade de enfermagem, estuda e trabalha, e tenho muito orgulho dos meus filhos. E aí eu tenho o Vitor também, né, sou mãe do Vitor de 23 anos, não parece, mas eu sou mãe desses 2 jovens. E meu filho, ele também é um amor de menino, não quer estudar por enquanto, né, mas ele trabalha e por enquanto ele ajuda o pai dele no comércio. E hoje sou uma mulher que me separei há 10 anos atrás, divorciada, mas eu nunca deixei de exercer a minha profissão como mãe. Eu me vejo como mãe, né, mulher, ativista, e eu adoro quando me chamam, ela é petista. Eu amo ser chamada de petista. Ela é de extrema esquerda, eu amo muito e eu não rebato. Eu sou realmente de extrema esquerda. Pode me chamar, eu não fico chateada. E eu amo fazer parte desse movimento que me trouxe a conhecer as meninas, né? Vocês, conhecer a Eide, conhecer a Paula Siqueira, conhecer a Dona Astéria, conhecer as meninas, todas as meninas do movimento, a Dona Ângela, que está lá na Alemanha, né? Que sempre nos acompanha, eu acompanho ela nas redes sociais também.
Aí eu tenho vários nomes para citar, não quero esquecer de nenhum, mas assim, eu hoje me vejo como uma mulher muito além do que eu era anos atrás. Tipo, se vocês me conhecessem há 10 anos atrás, vocês iam ver aquela mulher que abaixava a cabeça para tudo, que tinha medo de enfrentar desafios, e hoje eu me vejo como essa pessoa forte e determinada. E pode vir que eu bato de frente. Como é que foi essa entrada? Como que você passou de quem fazia perguntas para quem fazia parte daquele grupo? Foi a partir daquele momento que eu quis realmente fazer parte desse coletivo. E aí, quando eu descobri que existia uma ONG, tinham mulheres lá que elas tinham essa delicadeza, esse olhar, né? Que esse olhar assim que ele acolhia outras mulheres vítimas de violência, né? Famílias em vulnerabilidade social ou algo assim. Eu quis fazer parte ali. Eu digo aqui, eu acho que eu posso entrar aqui. E eu creio que eu vou me incluir, eu vou me dar bem, eu vou me adaptar. Acho que eu tenho perfil para isso, só preciso me encontrar. Aí vieram os promotores legais populares, né? Veio o curso pela UEA, que eu fiz. Esse curso pela UEA, tenho meu certificado hoje. E foi um prazer. Hoje nós ainda temos um grupo nosso, né? Não tão ativo, mas a gente sempre está por lá, conversando alguma coisa. Hein? E foi ali que eu vi que eu queria fazer parte, eu queria crescer como pessoa, como mulher e ter pensamentos diferentes, né? E trabalhar as coisas que eu pensava na minha adolescência, mas que eu não colocava em prática. E hoje eu faço parte. Já acolhi mulheres, né? Já ajudei amigas minhas próximas, pessoas próximas que estavam à beira de uma depressão ou até mesmo uma colega minha à beira de um suicídio, né? Por conta de um relacionamento abusivo. Então, eu ajudei ela. Hoje ela está em Santa Catarina. Não sei se ela vai me assistir, mas ela está em Santa Catarina bem financeiramente, fazendo faculdade, né? Não vou citar o nome dela, mas ela sabe que é ela estudando, né, trabalhando, tem um marido que é acolhedor, diferente do relacionamento que ela vivia. Isso é gratificante, né? Então, a partir daquele momento, eu digo, não, é aqui que eu quero me incluir. É no meio dessas mulheres arretadas que eu quero ficar. E aí eu entrei, né, no movimento e fiz parte do grupo, né, das meninas que são as PLPs do Careiro. E em seguida a gente teve um coletivo que hoje eu faço parte, que são as Divas da Floresta, né? Que ele surgiu lá em 2019, uma roda de conversa que nós tínhamos, né? A gente achou a necessidade de ter um outro grupo de mulheres, né? E eu me incluí naquele grupo também com as meninas, e hoje temos um grupo também que ajuda muitas mulheres, e eu sempre digo que hoje em dia ainda tem mulheres que procuram a mim, me mandam mensagem, porque sabem que eu faço parte de algum grupo ali, então elas procuram um refúgio assim. Aí quando eu não posso resolver, eu mando para uma das meninas, né? Para elas resolverem alguma situação relacionada que a gente possa acolher aquela mulher de alguma forma. Então fazer parte desses movimentos para mim foi uma abertura de horizontes diferentes. Foi ali que eu me encontrei. É aqui que eu quero fazer parte. Eu quero me vincular a esse movimento, eu quero me fortalecer aqui dentro, né? E quero estar sempre em rodas de conversa. Hoje em dia a gente tem um coletivo que a gente faz parte, o Diva das Florestas, né? Juntos ali, e alguma hora ou outra a gente tem uma reunião, outra, e eu estou um pouco falhada, assim, porque como estava trabalhando muito, e meu trabalho ele exigia que eu ficasse muito nele, né? E tinha faculdade que também, quem já fez pela UEA sabe que é muito puxado, né? E aí terminei agora o ano passado, fez um ano esse ano, mas eu quero voltar de novo assim ativamente, porque é disso que eu gosto. Eu me sinto viva dentro dos movimentos sociais, eu me sinto viva. Eu quero muito para a Marcha das Margaridas, vai ser um sonho realizado fazer parte. Eu vou me organizar para isso. Vai sim. É muito forte essa tua fala de dizer que foi uma decisão ativa que você tomou de dizer, é aqui que eu me encontro, é aqui que eu encontro força. E o mais interessante de tudo isso é que veio a partir de um curso que veio, que se formou ali através, né, de um grupo que se tornou um movimento, e que esse movimento foi abraçado, e você decidiu também abraçar esse movimento, né? Com falas ali que eu dizia assim, nossas mulheres têm uma fala além do tempo dela, né? Eu estou muito atrás, eu quero estar ali junto.
Eu digo que eu fui casada há 16 anos, né? Então eu vivi pro meu ex-marido, pros meus filhos, eu vivi pros meus filhos. Mas quando eu me separei, eu disse assim, eu tinha 2 crianças em casa, então eu digo hoje que eu não tive tempo para sofrer por fim de casamento. Eu tive que ir à luta para criar meus filhos. Então o movimento, ele foi, a Casa do Rio, ela foi um vínculo muito forte que eu criei. Foi lá que eu abri a minha mente, não, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a estudar para criar meus filhos. Eu preciso disso. É aqui que eu vou me fortalecer e foi lá que me encontrei. Beverly, essa questão do teu vínculo com a Eide, de que forma que tu definiria a importância da Eide nesse teu caminho, nesse teu caminhar coletivo, de que forma ela te fortalece? A Eide, ela é uma pessoa assim de uma fala muito forte, né? Quem conhece ela sabe. O que ela tiver que falar, ela fala, né? E ela sempre tem um argumento para tudo, eu digo, ela sempre tem um argumento para tudo. Então, eu digo que o falar dela foi o que me acolheu, assim. Então, ela me ajudou a caminhar para dentro dos coletivos, para dentro dos movimentos sociais. Ela me arrastou junto com ela através da forma de ela se posicionar, né? O posicionamento dela me trouxe, e aí através dela eu conheci outras mulheres também, né, que tem um posicionamento muito forte, uma fala muito precisa e necessária, né, para qualquer situação, resolvem para qualquer, né. E então eu aprendi a bater de frente com muitas situações minhas através da Eide, e ela dizia assim, amiga, tu precisa resolver isso. Quando ela me conheceu, eu estava recém-separada. E aí, quando eu conheci ela veio para mim, assim, acho que foi como diria, uma luz no fim do túnel, alguém ali que está ali para te dar um direcionamento. Então, a Eide, ela foi um direcionamento para minha vida, que está ali meio parada, né? E aí ela apareceu na minha vida e ela me deu um rumo, uma direção, porque ela é uma mulher impactante, né? E ela sempre, dessa forma dela de te chamar a atenção ou de te falar o que tu precisa ouvir, uma pessoa sincera, que eu gosto dessas pessoas que elas são, né, sinceras, e o que tiver que falar, elas vão te falar, te magoando ou não, mas elas vão te falar e não vão dar de sorrisinho, né? E vão falar o que tu precisa. Então a Eide, ela me trouxe para esse movimento por conta do posicionamento dela. E foi aí que ela me buscou, me resgatou, de que ela me resgatou de um buraco que eu estava me afundando ali, né? E foi aí que abriu novos horizontes para mim. Então ela é um dos motivos maiores. Ela, Catsilene, que na época foi quem me levou, né? Então a Edilise, assim, foi pessoas que eu conheci antes de vocês. Então são pessoas assim que me trouxeram, me abriram minha mente. Você não pode continuar assim, você não pode sofrer por isso e isso, você tem que ir à luta, né? Você tem seus filhos, você precisa se reerguer. Então, através dela, foi que eu comecei a caminhar. Não, eu preciso estudar. Quando eu pensei em desistir da faculdade, que estava muito puxado para mim, ela disse, não, você vai continuar. A gente vai se ajudando. Aí ela até disse, pede ajuda para a Joyce, que ela é boa em projeto, ela vai te dar uma luz, e aí tu vai te direcionar e você vai continuar. E aí eu fui e continuei, né? Então ela foi o meu ponto de partida ali, tudo começou com o meu encontro ali, com a minha amizade com a Eide. Por isso que eu sempre disse que sempre digo que ela é uma das pessoas que faz parte da minha família, é como se ela fosse alguém de sangue para mim, mais importante talvez do que minha própria família. Tem amigos que são mais chegados que irmãos, sim, né? Ai, vocês estão muito gay. Corta essa parte. Sobre essa questão de posicionamento, Beverly, no nosso último episódio, conversando com a Ellen trouxe um ponto bem bacana, que foi assim, em quem que a gente se confiava, né? Para, às vezes, tomar certos posicionamentos, fazer certas coisas. E hoje, parando para pensar 10 anos depois, a gente tem muito essa reflexão, né? O que passava pela nossa cabeça? O que a gente se confiava, né? Porque hoje o ambiente ele acaba sendo um pouco mais acessível, mas eu acho que lá atrás a gente estava desbravando, né? Abrindo um caminho que estava fechado, né? Uma coisa que eu penso também, meninas, é que eu não sei vocês, mas é uma coisa que eu olho muito. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, algumas audácias que eu fazia antes, eu não teria feito. Coragem, não teria essa coragem, não. Mas ainda bem que tivemos, né? Sim, ainda bem.
Beverly, sobre em meio a tudo isso, né, em toda essa tua trajetória tão bonita, todo esse teu processo, tu fez faculdade, né? Como foi conciliar tudo isso? Estudo, movimento, vida? Quando eu passei no vestibular da UEA, né, eu trabalhava, acho que no João Lobo, na secretaria com o John. E aí veio a pandemia, né, foi suspenso os nossos contratos e eu fui pro CAEC, na época eu fui trabalhar lá no prédio do Covid, na recepção. E aí a faculdade começou online. Né? Até o Alexandre então, desistiu nessa época. Foi, na época do Covid, né? Aí de que tá uma coisa muito assim, eu nunca gostei muito de estudar EAD, então era uma coisa que eu nunca. Sempre gostei daquela. Acho que como por conta da nossa idade, né? Estudamos sempre de frente ao professor, fazendo pergunta, questionamento. Então eu queria alguém lá para me estar articulando com ele algo Um ponto de nem que fosse para referência. brigar. A gente brigava muito com o nosso professor, e a Raquel sabe disso. Então, para mim conciliar o meu trabalho, a minha vida dentro do movimento e a minha faculdade foi luta. Não digo que foi fácil não, porque era um passo de cada vez, né? Foi uma luta durante aí quase 5 anos, porque devido à pandemia, o curso eram 4 anos, mas devido à pandemia ele se prolongou. Então, dentro desse prazo, eu ia de manhã 6h30, eu já estava no meu trabalho. Quando era um movimento muito grande, eu saía 1 hora para ir para a faculdade. Às vezes eu não almoçava, às vezes só merendava, acho que por isso que a gastrite veio. E eu chegava na UEA, comia um refrigerante, uma bolachinha para conseguir conciliar, porque se eu fosse em casa e voltar, né, não, eu chegaria atrasada. Então eu nunca fui muito de gostar de me atrasar, eu sempre gostava de ser pontual. E aí foi uma barra diária, porque passava madrugadas em claro, né, para conseguir conciliar o trabalho com a faculdade, relatórios por cima de relatórios, sínteses, perguntas de uma página para a gente raciocinar. E nós não tínhamos a IA, né? Que hoje ajuda bastante, né? A gente conversava sobre isso esses dias, né? Hoje eu digo que hoje os jovens que fazem curso, eles têm a IA a favor deles. Se eles souberem usar, é uma ferramenta maravilhosa, né? Mas a gente está alcançando no finalzinho ainda a IA e a gente aproveitei ela um pouquinho ainda. Mas aí, para me conciliar o movimento, o coletivo com as meninas, aí eu participei de uma roda, como eu falei para vocês, eu fiquei um pouco assim, né, afastada, por conta que eu tinha que me dedicar, eu não conseguia me dedicar a ser ou eu me dedicava a ser mãe, estudar e trabalhar, o movimento, mas assim, ainda conversava com algumas pessoas, né, e sempre estava ali a par, como estou no grupo, ficava ali olhando, comentando, conversando alguma coisa, mas eu fiquei um pouco afastada. Mas eu quero voltar ativamente. E tem uma coisa assim que eu acho que a gente não... É claro, você teve que fazer ali escolhas para conciliar tudo, mas uma coisa que eu vejo assim é que, apesar de não estar ali diretamente fazendo ações enquanto movimento, você é o movimento dentro da universidade, no seu trabalho, enquanto mãe. Eu acho que isso não morre, né? A gente está sempre ali em movimento, não adianta. E sabe como é que isso se reflete? Vão ter colegas, seus amigos, seus pessoas próximas que vão dizer que legal, vão te enxergar como referência, e vai ter aquele que vai te chamar de esquerdista, de comunista, de mulher mal amada, de petista, safadista. A nossa turma, as meninas bem sabem disso, a nossa turma ela era meio dividida, né? Tinha os bolsonaristas, os petistas declarados. Mas a gente sempre foi muito de debater sobre muitas coisas, né? No tempo, eu lembro que no tempo eu estava no 7º período da faculdade, meu irmão ele se suicidou, né? Acho que vocês sabem dessa história. E foi um baque na nossa família, então eu discuti nessa época com o professor, eu sempre procurei ser muito calma, apesar de não parecer dentro da faculdade, mas eu discuti com ele porque eu não consegui conciliar essa perca para mim, né, com a faculdade, então eu fiquei pensando em desistir de algo, faculdade ou trabalho em algo, porque eu vi a minha família se afundando, né, por conta disso, de algo que tão grave que não tinha acontecido assim. Tinha acontecido com o primo nosso, mas um pouco distante, mas não tão perto, né? Nossa família já é um pouco meio desconecta, então isso aí foi um choque, né? Acolheu por um bom tempo a família, mas depois ela meio que se... Então, para mim, ali um momento, eu tive que me ver forte para ajudar a família, né? Conversar com minha mãe, com meu pai, que eu vi ele chorando muito ali naquele momento pela perda do filho, né? E ser mãe ao mesmo tempo. Os meninos adolescentes ali, pré-adolescente mesmo, tá ali.
E o Vitor, então, o Vitor já estava morando com o pai dele, mas eu, de alguma forma, sempre tô lá presente, né? Uhum. Ele gosta de estar por aí passeando, então eu sempre estou muito presente. E, de alguma forma, eu sempre me mantive viva, como vocês disseram. O movimento, ele veio para dentro da UEA junto comigo, ali, porque a história em si, ela já era para quem conhece, né, a história em si, ela já é um movimento. Então, ali dentro nós tínhamos várias formas de articular, de falar sobre empoderamento feminino, e nós tivemos um curso sobre empoderamento feminino, que a maioria dos homens dentro, que eram muito arcaicos, né, eu uso essa palavra, eles não gostaram Dessa matéria. Né? Mas para mim, eu até falo para ele, nossa, essa matéria vai ser maravilhosa para mim, vou amar essa matéria. E eu amei essa matéria. Eu tirei 10 em todas as 3 provas que tiveram dela. Essa matéria foi ótima. Então é assim, eu lembrei dessa matéria, né, que aí, como a Fernanda falou, querendo ou não, o movimento coletivo, né, os nossos grupos, as PLPs, as Divas da Floresta, as Meninas da Encaminhável, que são vocês, estavam ali dentro, né? Que trazem o resgate dessas mulheres, né? Que, tipo, na época da escravidão, tinham dentro as pessoas que foram revolucionárias, né? Então, esse curso aí, ele trouxe um resgate de tudo isso. Nossa, esse curso foi... Essa matéria em si, ela foi maravilhosa. Por isso que eu acho que eu me encontrei mais dentro da história, e foi um curso para mim abrir mentes, o meu horizonte para outras coisas, né? E junto com o movimento eu digo, não, cara, eu acho que eu entrei no lugar certo. É porque acho que a avaliação que a gente faz é que não é que o ambiente é propício nem nada, é porque quando você teve uma experiência desse tipo, ela te transforma de tal maneira que onde tu for, tu vai ser erva daninha, que foi como a gente colocou no primeiro episódio, onde tu fores, tu serás erva daninha. Não importa. Isso. Alguns vão gostar, outros nem tanto, e vida bem, que segue, tá, né? Bem. E continuamos ervas. E isso é muito interessante, porque você falou assim, enquanto movimento, na faculdade, enquanto mãe, né? Aí a gente acho que pula para esse próximo bloco, que é assim. Você tem uma filha mulher, que é a Vitória, né? Que, meu Deus do céu, ela é enorme. Eu já tá enorme, era uma meninazinha, a gente tá ficando velha. E aí eu fico pensando. E assim, é uma coisa que eu e a Fernanda, a gente conversa muito, as outras meninas também conversam muito. Que a gente vê aquelas crianças ali que faziam parte, né, que estavam ali com as mães, né, no início desse movimento todo, trazendo agora já pessoas adultas, e aí você, né, mãe, né, e a sua filha que também cresceu no meio desses movimentos, como né, criar uma filha dentro da luta, né, como é que foi esse processo, como, assim, né, nesse sentido, assim, tu consegue visualizar e trazer pra gente isso? Quando eu me descobri mãe de menina, a Vitória, ela veio de uma troca de medicamento. Ela sabe dessa história porque eu já contei para ela. Ela era um projeto há 10 anos depois, né, do meu primeiro filho. Mas aí Deus quis que ela viesse, né, e quando eu recebi a notícia que seria uma menina, nossa, aí a responsabilidade vai ser dobrada, porque eu quero criar essa menina forte, determinada, corajosa. E é o que ela é hoje. A Vitória, ela é uma menina... Eu digo que ela é além do tempo dela, né? Porque, como as meninas conhecem, o dia desse a Paula me fez chorar, que ela me mandou várias fotos dela e a Luísa junto, né? E hoje são 2 moças, né? E então a Vitória, ela sempre caminhou comigo, por isso que muita gente pensava que eu só tinha a Vitória, mas porque ela sempre buscou andar comigo. Então eu quis fazer a construção daquela menina que ela se encaixasse em todos os lugares, que ela não fosse uma menina preconceituosa, fosse uma menina comunicativa, né? E se desse... Aí eu tenho amigos ali hoje, ela se inclui em todos os lugares. A Vitória, ela tem amigos diversos, né? Ela não existe preconceito. Na minha Vitória não existe preconceito. E ela fala assim, mãe, eu não gosto muito de política, essas coisas, ela não gosta muito de futebol, essas coisas, ela fala para ela que ela é diferente por conta disso, que ela não gosta muito. Mas se fosse para mim estar nas rodas de conversa, ela era a primeira a estar comigo lá, ela ia comigo. Então ela cresceu dentro dos movimentos junto comigo. E o pensamento dela é muito além da geração, da idade dela. Eu sempre falo, ela, até na forma de ela falar, de ela conversar contigo, você percebe, as meninas sempre falam, não se preocupa com ela vai para a Argentina passar 1 ano. Ela é uma menina
cabeça, ela é uma menina tranquila, uma menina que sempre foi bem orientada, então ela tá 1000 anos à frente da geração dela, né? Até na forma de ela falar, a gente percebe que ela é uma menina que busca novos conhecimentos, sempre está ali ativa. Quando ela disse para mim, mãe, eu sou adulta, eu quero trabalhar e estudar, eu quero ser independente. Aí eu digo, não, eu acho que eu caminhei certo. Eu fiquei assim um pouco assim, né, porque estava saindo de casa ali, uma jovem ainda, ela saiu, quando ela foi embora, ela tinha 17 anos, né? A gente teve que emancipar ela para poder ela ir. Mas eu fiquei assim com aquele receio, mas no fundo do meu coração eu sabia que eu tinha criado alguém forte, alguém determinada. Então o movimento ele trouxe essa, digamos assim, essa uma palavra que eu usaria para definir ela, essa menina determinada, focada que ela é. E ela não tem medo de enfrentar ninguém, ela bate de frente à vitória. Ela só é pequenininha, mas ela é articuladora. E ela sabe conversar, e foi o coletivo em si que trouxe isso para ela. Eu lembro de uma vez que ela estava numa roda de conversa, acho que ela tinha uns 12 anos. Gente, eu fiquei como assim, de boca aberta. Eu acho que eu tinha esse vídeo, essa minha filha. Gente, eu criei essa minha filha. Então, ela é a menina que eu gostaria de ter sido lá atrás. Orgulho, né? Sim, muito. Ela é você sem ter precisado viver os traumas que você viveu. Isso. Eu tenho uma foto favorita da Vitória. Ela tá lá na câmara, aí ela tá bem assim, ela tá falando, tá gesticulando e a câmera bateu na hora que ela tá fazendo bem assim. Isso. Aí eu amo essa foto. Ai, a gente chora. Nesse dia da A gente é besta. Ela foi escolhida pela professora dela, Roselina, para fazer parte. Eles ganharam no projeto aqui no Daniel Conrado, para cá, né? Daniel Conrado, que eles falaram justamente sobre a Câmara. Eu não lembro o nome como era do projeto, mas era algo relacionado à Câmara, né? Que eu lembro que foram todos. Aí ela foi chamada pela professora, que ela sempre foi muito destaque. Desde pequena, a Vitória ela aprendeu a ler com 3 para 4 anos. Então, ela saiu da creche já lendo. Quando ela começou no Daniel Conrado, que ela foi para lá, que ela tinha acabado de fazer 5 aninhos, ela participou de concurso de leitura, ganhou em primeiro lugar. Então, ela sempre foi assim. Nada para ela de dificultoso, não. Ela era a que menos me pedia ajuda para trabalhos, dedicar essas coisas. Ela sempre deu. Então, por isso que eu digo, ela é a menina que eu gostaria de ter sido. Ela é diferenciada. Beverly, e falando de futuro e de legado, o que é que te dá esperança quando tu pensa nas mulheres, em toda essa questão de movimento? O que é que te move ainda? O que é que tu sonha para o futuro? Eu sonho, o nosso sonho é futuro desconstruir, né? Tipo assim, mais que as mulheres, as meninas de hoje, a gente vê que tem uma geração que elas têm uma visão diferente, né, das meninas do nosso passado, que eram muito aprisionadas, né, pelos pais, não tinham essa opção de estudar. Então, hoje, o que eu espero para que o nosso futuro, dessa geração nova, é que sejam mulheres que busquem objetivos, né? Se desvinculem dos seus futuros maridos, trabalhem, estudem, busque esse lado de empoderar-se, né? Que elas sejam mulheres que queiram estudar, trabalhar. Não digo que elas não tenham esperança em ter um companheiro, né? Mas que esse companheiro possa ser avaliado, que ele possa ser alguém que venha para somar, que tenham pensamentos parecidos, que possam ter uma visão igual, né, de crescimento, até para ter seus filhos também, né, que sejam crianças, jovens, principalmente nós mulheres, porque querendo ou não, as mulheres, elas aparentemente para o mundo, elas são mais vulneráveis, né? Que as pessoas acham que eles se enganam, né? Que sejam mais vulneráveis, mas que possam ser mulheres visionárias, né? Essa palavra, que possam ser mulheres que busquem um espaço no mundo e estejam sempre ali entre os homens. Hoje na Câmara a gente vê mulheres trans lá, né? Isso me deixa feliz, porque elas ocuparam um espaço que antes elas não tinham. Né? Nós temos mulheres lá na Câmara que têm poder de fala. Algumas não nos representam, infelizmente, mas outras nos representam. Né? Tem poder de fala. Então, que essa nova geração, ela ouça voos altos, né? E busque desligar-se desse passado, que como eu tive um passado assim, que não foi muito
não tinha uma visão que hoje eu tenho, né? E a minha filha, o meu filho, eles têm uma visão diferente de crescimento. Eles falam que não querem ter filhos. Eles querem... Agora, né? Eles não querem ter filhos, eles querem ter uma estrutura. Então, que eles possam... Que essa nova geração, ela possa trazer isso consigo, esse legado nosso. De ter uma estrutura para ter uma família. Né? Que eu acho que é isso que falta para o nosso Brasil, para o nosso país se equilibrar. A gente vê muitas crianças e as pessoas só têm, né? Jogam ali, eu tiro pelo bairro que eu moro, jogam ali, aquelas crianças, elas são criadas pelo mundo, Deus dará. Então, que essa nova geração, ela tem estrutura para ter essas crianças, né? Para transformar essas crianças em crianças que têm uma visão muito além do seu tempo. Que não fiquem só naquele mundinho, que possam ser crianças que possam orientar outras crianças, né, das futuras gerações, que possam levar o legado que nós estamos tentando dar para os meus filhos, né? E vocês não têm filhos, mas vocês têm os filhos que são de amigas de vocês, né? A Joyce tem a sobrinha dela, que já tem uma outra filha, que é filha dela do coração. Então, que esse legado da Joyce, ele possa ser transferido para a filha dela. E assim como eu digo, o meu legado, ele foi para minha filha, o meu filho, que eles têm uma visão parecida com a minha. Então, que eles possam transmitir isso para as futuras gerações dele. Que um dia eu não vou estar mais aqui, mas que esse legado de empoderamento, de lutar pelo que a gente quer, pelo nosso espaço, poder de fala, ele possa seguir adiante. Acho que é isso. Ai, gente. Ai, você que não chora. Pessoal, essa foi a nossa conversa com a Beverly Moraes, uma mulher que começou fazendo pergunta, que virou resposta, que virou raiz, que virou caminho, que virou base para tanta gente. E que mais do que erva daninha, né? Ela é essa flor, né, do campo. Uma diva da floresta, que nos lembra que a história do nosso interior também é feita pelas mãos, pelas vozes e pela coragem diária de mulheres que escolheram florescer e escolheram se espalhar. É isso. Até a próxima. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do Vozes do Interior Histórias. E fazendo chorar. Obrigada. Ah, que doce! De verdade. Ai,